Oi, gente, tudo bem? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que as epidemias e pandemias de agora em diante vão se tornar mais frequentes. Eu vou explicar para vocês o que está por trás dessa conclusão e o que nós podemos fazer para minimizarmos os impactos de futuras epidemias e até mesmo pandemias que irão inevitavelmente acometer a humanidade. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor dos cursos de medicina e enfermagem na universidade aqui no estado do Piauí. Convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, comentando, fazendo críticas, manda inclusive aí sugestões de vídeos para a gente fazer e colocar no ar aqui do canal. Muito obrigado a você que já está inscrito aqui, somos mais de 12 mil inscritos. Lá no TikTok também estamos presentes com quase 150 mil inscritos, com vídeos diários. Lá é o Paulo Henrique. Bom, veja bem, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta que a comunidade científica já está ciente, né, de que isso de fato irá acontecer. De agora em diante, novas epidemias, novas pandemias irão acontecer, e não só pelo fato da gente ter ficado em confinamento por praticamente 2 anos. Esse é o primeiro fator apontado, o fato de boa parte da população mundial ter ficado em isolamento, em confinamento, fez com que essas pessoas se expusessem menos aos agentes infecciosos e, de certa forma, isso acomodou o nosso sistema imunológico, que responde de diversas formas aos antígenos e micro-organismos que nós entramos em contato. Nós temos um componente do sistema imune que está o tempo todo sendo estimulado pelo contato que nós temos no dia a dia com agentes infecciosos, com antígenos, enfim. Bom, nesse sentido, é muito importante que a gente compreenda que o fato da gente ter ficado em isolamento, se por um lado nos protegeu de contrair a Covid-19 e a Covid-19 afetasse uma grande quantidade de pessoas num curto espaço de tempo, gerando sobrecarga em hospitais, em sistemas de saúde, aumentando a mortalidade, e até que isso aconteceu, lembrem, por exemplo, do caso de Manaus. Houve uma rápida quantidade de casos num curto espaço de tempo e por lá foi um caos. O confinamento tinha esse objetivo de fazer com que os casos de Covid-19 fossem distribuídos ao longo do tempo, de tal maneira que não levasse à sobrecarga dos sistemas hospitalares, né? Mas isso, por outro lado, fez com que a gente se expusesse menos, né, aos agentes infecciosos. E o nosso sistema imunológico é como os nossos músculos, precisa ser exercitado para poder estar sempre produzindo respostas aos mais variados antígenos, aos mais variados agentes infecciosos, né? Então, a OMS aponta esse como um fator que torna a população humana, ou as populações humanas, mais vulneráveis nesse momento, porque vai levar um tempo até que o nosso sistema imunológico volte a ter aquela capacidade de produzir respostas aos mais variados antígenos, isso na população de uma maneira geral. Bom, o segundo fator apontado pela OMS diz respeito ao desrespeito realmente, né, que a gente tem com a questão ambiental. Nós atacamos o meio ambiente, invadimos o ambiente natural onde animais circulam com micro-organismos variados, e aí nós vamos nos expor a esses micro-organismos que circulam na natureza, que circulam nesses animais silvestres. Eu vou dar para vocês um exemplo bem típico do Brasil. Antes do branco europeu chegar aqui no Brasil em 1500, viviam aqui os povos originais, os indígenas, que conviviam harmoniosamente com a natureza, retirando da natureza aquilo que era necessário para o seu sustento, e não havia uma degradação ambiental. Pois bem, por aqui circulava uma doença chamada doença de Chagas. Já ouviu falar? Bom, a doença de Chagas era uma doença que circulava em tatu, cutia, gambá, preá, macaco, ou seja, animais silvestres. Ela circulava devido à ação de um inseto que a gente conhece com o nome de barbeiro, né? Quando o branco europeu chega por aqui, ele começa a desmatar a Mata Atlântica para levar o pau-brasil para a Europa e para extrair um corante avermelhado para atingir roupas dos nobres europeus. Foi uma devastação só na Mata Atlântica. Com isso, o ambiente natural do barbeiro foi afetado.
o tatu, a cutia, o gambá, o preá, o macaco fugiram do ambiente natural e o barbeiro se adaptou a viver nas cidades e começou a picar e a defecar no local da picada das pessoas, fazendo com que a doença de Chagas que circulava em animais silvestres passasse a afetar as populações humanas. Certo? Então, isso é apenas um dos exemplos de como a degradação ambiental traz micro-organismos do meio ambiente natural, do meio ambiente silvestre, para o convívio com as populações humanas. Provavelmente esse mesmo fenômeno, que é chamado transbordo zoonótico, aconteceu no Nordeste da China, quando pessoas invadindo o ambiente natural dos morcegos ferradura entraram em contato com o coronavírus e ele se adaptou à espécie humana e causou a pandemia de Covid-19. Gente, vários são os exemplos. Eu posso falar, por exemplo, da varíola, que as suas origens remontam, tá, a quase 2.000 anos atrás na Índia, pelo contato de populações humanas com o gado bovino. A mesma coisa aconteceu com o sarampo. A peste negra, por exemplo, é uma bactéria que vive no sangue de ratos e com a proliferação de ratos, por exemplo, na Europa, as pulgas picavam os ratos doentes, ao picar os seres humanos, passavam a bactéria para os seres humanos. Ou seja, quando a gente degrada o ambiente, quando a gente provoca desequilíbrio ambiental, as doenças começam a vir do ambiente silvestre para o ambiente urbano e começam a afetar as populações humanas. Então, o modo de produção que a gente adota atualmente, que é esse modo de produção predatório, que degrada o ambiente, é também um segundo fator que, segundo a Organização Mundial da Saúde, fará com que nos próximos anos, nas próximas décadas, as epidemias e pandemias se tornem mais frequentes, né? O terceiro e último fator apontado pela OMS para sustentar a tese de que nós iremos enfrentar com maior frequência epidemias e pandemias é a desigualdade econômica e social que se aprofundou nos últimos anos no mundo inteiro. Ou seja, os ricos cada vez mais concentrando riqueza e os pobres cada vez mais aumentando em quantidade. É bom lembrar que o PIB mundial praticamente não aumenta há vários anos. Entretanto, tem pessoas ficando ricas, bilionárias, nos últimos anos, até quem esteja se tornando trilionário nos últimos anos. E aí significa o quê? Se a riqueza do mundo não está aumentando nos últimos anos e algumas pessoas estão aumentando a sua riqueza, quer dizer que uma grande massa de pessoas está ficando mais pobre. Ou seja, esse pequeno contingente de seres humanos ficando bilionários estão literalmente sugando a riqueza dos mais pobres e aumentando a quantidade de pobres, por exemplo. Né? Um dado econômico muito relevante aqui no Brasil, por exemplo, é que nos últimos 10 anos o PIB per capita do brasileiro caiu 30%. Há 10 anos atrás, o PIB per capita, ou seja, a riqueza que cada brasileiro produzia, era em média $10.800. Atualmente, isso é $7.200. Ou seja, nossa riqueza individual no Brasil per capita caiu 30%. Cada brasileiro, na média, ficou 30% mais pobre. E se a gente fizer uma análise, uma autorreflexão, por exemplo, eu não consigo ter acesso aos mesmos bens de consumo que eu tinha há 10 anos atrás. Tinha coisas que eu fazia há 10 anos atrás que hoje eu não tenho condições financeiras de fazer. E com você deve ser a mesma coisa. Então, esses três fatores, que foi o fato da gente ficar mais confinado, não expor o nosso sistema imunológico adaptativo aos agentes infecciosos e com isso ficarmos destreinados do ponto de vista imunológico. O segundo fator, que é a degradação ambiental, fazendo com que micro-organismos do ambiente silvestre aumentem o contato conosco. E o terceiro fator, a pobreza mundial aumentando, a desigualdade social e econômica mundial aumentando, serão os fatores, os ingredientes que, segundo a OMS, irão fazer com que nos próximos anos, nas próximas décadas, epidemias e pandemias se tornem mais frequentes. Aí você pergunta, o que fazer? Não depende unicamente de nós, depende basicamente dos gestores mundiais. Nós precisamos escolher melhor os nossos gestores. Por quê? Porque apenas com gestores preocupados com a questão ambiental, apenas com gestores preocupados em reduzir as desigualdades e reduzir a concentração de riqueza na mão de poucos, é que nós poderemos vencer os desafios que vão se apresentar para a humanidade nos próximos anos. Um ponto importante de reflexão para todos nós.
Desde que a humanidade está no planeta Terra, há mais ou menos 200 mil anos atrás, nós convivemos com pandemias. Lá no Egito Antigo já tinha epidemia de varíola que se espalhou depois pelo mundo inteiro. Depois nós tivemos sarampo, peste negra, tivemos gripe espanhola, ou seja, as pandemias não são novidade para a espécie humana. A questão que se põe aí, a novidade que se põe é como no momento atual a circulação de pessoas pelo mundo é muito intensa, as epidemias se espalham muito mais rapidamente e, consequentemente, se tornam pandemias com maior facilidade. Esse é um cuidado que a gente deve ter, que os gestores devem ter. Então, dessa forma, nós precisamos reduzir as desigualdades sociais, manter as pessoas com a condição mínima de dignidade social e econômica que lhes permitam ter uma vida digna, com saneamento, com água tratada, acesso a serviços de saúde adequados. Com isso, nós iremos reduzir o impacto das futuras epidemias e pandemias. Precisamos preservar o meio ambiente, para que micro-organismos de ambientes degradados não cheguem com tanta facilidade nas populações humanas. É muito importante que a gente tenha essa conscientização e, repito, essa conscientização dela emerge a boa escolha de representantes, de políticos para gerir os rumos do nosso país e do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua crítica, compartilha para ele ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Um forte abraço e até a próxima.